Na formação de hoje, então, vamos entrar precisamente no livro da doutrina cristã de Santo Agostinho, que poderíamos chamar com toda a propriedade o livro do ensino cristão, o ensinamento cristão. E, assim, sem mais delongas, vamos então adentrar-nos no livro primeiro, que trata sobre a res cristiana, ou seja, o conteúdo do ensino cristão. Esse livro aqui é muito importante porque nos vai mostrar o que é o ensino cristão, o que nós aprendemos, o que nós investigamos também e o que nós recebemos com a nossa fé, através da tradição da Igreja. Então, ao início, bem no primeiro capítulo, Agostinho, ele faz aquela distinção sobre o modus inveniendi, ou seja, a inventio, e depois o modus proferendi, a elocutio. Então, modus inveniendi são os 3 primeiros livros da doutrina cristã, o modus proferendi são os outros livros, né? Aqui não me detenho porque Agostinho simplesmente ele faz uma introdução fazendo a distinção entre a inventio e a elocutio, como nós falamos na introdução da formação anterior. Então aqui já não me detenho mais. Depois Agostinho, ainda no capítulo 1, ele vai pedir a ajuda de Deus para começar a tratar esse assunto que ele está abordando no livro primeiro. Então ele faz uma súplica a Deus e aí ele diz que aquele que distribui o que ele tem, o que ele aprendeu, não fica, digamos assim, pobre, ao contrário, se enriquece, cresce quando nós ensinamos. Então um pouco essa é a síntese desse primeiro capítulo, desse primeiro parágrafo. Depois vocês podem lê-lo com calma, mas me interessa sobretudo entrar aqui no capítulo 2, onde ele vai falar sobre o significado de res. Então, Agostinho diz assim, bem no início do capítulo 2: todo ensino, doutrina, versa sobre versa sobre coisas, res, ou sobre sinais, sinha. Mas as coisas são conhecidas por meio dos sinais. Portanto, acabo de denominar coisas a tudo que não está empregado para significar algum objeto. Então aqui é interessante, Agostinho ele vai dizer, bom, todo ensino ou é um ensino sobre coisas, ou seja, sobre realidade, sobre conteúdos, ou sobre sinais que apontam para os conteúdos. E aqui ele faz essa definição de res, ou seja, de coisa. E eu coloquei aqui sublinhado tudo que não está empregado para significar algum outro objeto. E aqui ele dá exemplo, como por exemplo, uma vara, uma pedra, um animal ou outro objeto análogo. Então, isso é a res, isso é o conteúdo, a coisa, ou seja, aquilo que não significa outra coisa, mas fora de si mesmo. Então, quando eu digo casa, quando eu digo pedra, animal, né, eu estou significando um objeto concreto. Ok? Então, esse é o significado de coisa, res. Esse termo é um termo muito filosófico, né, muito usado na filosofia, res, ou seja, é a coisa, é a realidade, é uma essência, é um ser. Okay? Podemos traduzir a palavra res de diversas maneiras. Então,
tudo aquilo, é uma essência, é uma coisa concreta. Essa é a res. É algo que existe. E Agostinho continua. Não me refiro, contudo, àquela vara da qual lemos que Moisés atirou as águas amargas para diluir sua amargura, a amargura das águas, né? Nem aquela pedra que Jacó pôs debaixo da cabeça como almofada, nem aquele cordeiro que Abraão imolou no lugar do seu filho. Esses objetos, ou seja, essas res, essas coisas, de fato são coisas, mas nas circunstâncias mencionadas tornaram-se ao mesmo tempo sinais de outras coisas. Então vejam, nas Sagradas Escrituras existem realidades, existem res, existem coisas que podem também significar outra coisa. Então ele fala da vara de Moisés, que floresceu, né, que é símbolo da cruz de Cristo. Ele fala, por exemplo, da pedra que Jacó colocou, né, debaixo da cabeça como almofada, que pode significar outra coisa. Bom, isso depois Agostinho ele vai abordar, sobretudo no livro 3º, como algumas realidades são sinais de coisas mais profundas. Mas vamos ficar em primeiro lugar com isso. Que coisa é tudo aquilo que não significa outro objeto, mas tem um significado em si mesmo. Ok? Então, significa algo em si mesmo, mas que não aponta a um outro significado. Esse é o sentido de coisa. Depois ele continua ainda no capítulo 2º do livro 1º. Existem sinais de outro gênero, cujo emprego se limita unicamente a significar algo, como é o caso das palavras. Ninguém emprega as palavras a não ser para significar alguma coisa com elas. Daí se deduz que denomino sinais a tudo que se emprega para significar alguma coisa além de si mesmo. Então aqui Agostinho nos apresenta então a definição de sinal que eu coloquei aqui em destaque. É tudo aquilo que se emprega para significar outra coisa além de si mesmo. E Agostinho dá o exemplo das palavras. Então, quando eu pronuncio algo, por exemplo, pedra, a palavra pedra, foneticamente, ela é composta de sílabas. Pedra, 2 sílabas. E é composta de letras. 5 letras. E 2 sílabas, ok? Então, a palavra em si, pedra, é sinal de uma realidade, a realidade pedra. Eu posso, por exemplo, aqui tenho uma caneta, eu posso dizer para vocês o seguinte: aqui eu tenho uma pedra. Falei com palavras, mas a realidade é outra. Então, olha só, as palavras, elas são sinais de algo. Quando eu digo caneta, estou significando a realidade que está aqui nas minhas mãos. Mas eu signifiquei com palavra. A palavra é um sinal, é um veículo que indica a realidade, a res. Então, o sinal é tudo que vai indicar outra coisa. E Agostinho continua a explicação. É porque todo sinal é ao mesmo tempo alguma coisa, visto que se não fosse alguma coisa, não existiria. Mas por outro lado,
nem toda coisa é ao mesmo tempo sinal. Então aqui ele está dizendo que todo sinal ele é algo, portanto ele também é res, mas nem toda res, nem toda coisa é sinal ao mesmo tempo. Quando eu digo casa, eu simplesmente estou indicando uma realidade. Agora, por exemplo, quando vamos voltar àqueles exemplos, né, da vara de Moisés, da pedra de Jacó que usou como travesseiro, e outros exemplos da Sagrada Escritura, ali aqueles gestos dos patriarcas, dos profetas, está significando outra coisa. Agostinho ele vai interessar, sobretudo, os sinais, digamos assim, orais e escritos, ou seja, a palavra e a palavra escrita, que ele vai estudar com mais detalhes, sobretudo no livro 2º e no livro 3º. E depois continua Agostinho. Assim, nesta divisão entre coisas e sinais, ao falarmos das coisas, faloemos de tal modo que, apesar de algumas poderem ser empregadas como sinais de outras, não venha essa dualidade embaraçar o plano a que nos propusemos, isto é, de falarmos primeiramente sobre as coisas e depois sobre os sinais. Retenhamos firmemente, por enquanto, que só temos a considerar as coisas como são em si próprias e não o que significam além de seu sentido próprio. Então aqui Agostinho, ele restringe o tema do livro 1º. Ok? Então ele fala assim, bom, no livro 1º vamos falar só da realidade, das realidades das coisas. Não falaremos dessas coisas que podem também ser sinais de outras coisas, de outros mistérios que estão de trás daqueles sinais. Falaremos então das coisas, que é todo o livro 1º. Então, o livro 1º vai tratar daquilo que não é sinal. Portanto, é uma realidade, é um conteúdo do nosso ensino, da nossa fé, e é o conteúdo, inclusive, eu diria, de toda a nossa existência cristã. Está ali no livro 1º. E agora, Agostinho, ele vai dizer que existem 3 tipos de coisas no capítulo 3º. E diz assim, entre as coisas, há algumas para serem fruídas. Fruendum, né? O verbo fruir significa desfrutar, gozar, fruir de uma coisa, né? Ou seja, experimentar mais, digamos assim, fruindo de algo, desfrutando algo. Então, algumas coisas existem para serem fruídas, ou seja, desfrutadas, né? Outras para serem utilizadas, utendum, e outras ainda para os homens fruí-las e utilizá-las. Então vejam, aqui Agostinho faz essa divisão, divide a res, divide as coisas em 3 tipos. Existem coisas que são para a nossa fruição, para o nosso deleite, ok? Para o nosso desfrute, para que nós desfrutemos, para que nós nos deleitemos com essas coisas. Existem outras coisas que não foram feitas para que nós as fruamos, né? Nos deleitemos nela, mas para que nós usufruamos, ou seja, usemos, utilizemos destas coisas. E existem coisas que ao mesmo tempo podemos
gozar delas e podemos simplesmente usufruir, usar destas coisas. Okay? Então, essa é uma tríplice divisão. Coisas para serem fruídas, coisas para serem usufruídas, né, utilizadas, e finalmente, em terceiro lugar, coisas que podem ser fruídas e podem ser usufruídas. E continua Santo Agostinho. As que são objeto de fruição fazem-nos felizes. As coisas que são de utilização ajudam-nos a tender à felicidade e servem de apoio para chegarmos às que nos tornam felizes e nos permitem aderir melhor a elas. Então, em outras palavras, aqui Agostinho nos diz que as coisas que existem para serem fruídas nos fazem felizes. E as coisas que existem para serem usufruídas são meios que nos levam às coisas que nos fazem felizes. E ele continua: nós, criaturas humanas, que fruímos e utilizamos das coisas, encontramo-nos situados entre as que são para fruir e as que são para utilizar. Se quisermos fruir do que se há simplesmente de usar, perturbamos nossa caminhada e algumas vezes até nos desviamos do caminho. Impedidos pelo amor das coisas inferiores, atrasamo-nos ou alienamo-nos da posse das coisas feitas para fruirmos ao possuí-las. Então, aqui nós vemos, nesse texto de Agostinho, que quando nós invertemos as coisas, nós perturbamos a nossa caminhada. Inclusive, podemos chegar a nos desviar do caminho. Quando nós, digamos assim, desfrutamos das coisas que deveríamos só usar, e quando, ao mesmo tempo, usamos daquilo que nós deveríamos desfrutar, né? Fruir de verdade. Então, aqui nós vamos encontrar um tema muito caro a Agostinho. Essa ordem entre o fruir e o usufruir, né? Entre o frui e o uti. Ele depois vai definir essas duas coisas, né? Então, impedidos pelo amor das coisas inferiores, atrasamo-nos ou alienamo-nos na posse das coisas feitas para fruirmos ao possuí-las. Então, quando nós amamos aquilo que devemos simplesmente usar, nós atrasamos a nossa caminhada ou inclusive nos alienamos completamente, ou seja, a gente se torna alheio da posse das coisas feitas para que nós gozemos ao possuí-las. Então, Deus colocou algumas coisas para que nós realmente somente usemos delas. Não atemos os nossos corações a essas coisas que deveriam ser como degraus para que nós cheguemos a outras coisas principais. E vejam, nessa vida tem muitas coisas que nós utilizamos para, digamos assim, coisas úteis para nossa santificação, inclusive. Então, nós vemos, por exemplo, na vida de oração, é importante ter um método de oração. Mas o método não é fim em si mesmo. É um caminho. É algo bom, é uma coisa boa. Né? Eu ter um método, ter um caminho de oração é excelente, mas é um caminho. A finalidade é desfrutar, deleitar-se na presença de Deus. É ali
desfrutar da presença do Senhor. Ok? Então, é bom ter um método de oração, saber o que fazer, né? Sobretudo quando passamos por algum momento de aridez na vida de oração, etc. Sim, mas o método é algo bom, mas que me deve levar a fruir de Deus, né? Daquilo que realmente é o objeto da nossa oração, é o contato, é o diálogo com Deus. Seria, digamos assim, um retrasar a nossa caminhada, atrasar a nossa caminhada, se a alma ela fica simplesmente nos métodos de oração, né? E quer aprender vários métodos e quer seguir o método certinho, a toda a perfeição, mas sem ir a Deus. E ela desfruta do método de oração. Olha só como eu fiz os atos preparatórios, fiz aqui uma visualização inaciana, uma composição de lugar, estilo de São Francisco de Sales. Olha, eu consegui certinho discorrer através dos pontos da meditação. Ok, eu tenho um método de oração, mas eu estou desfrutando do método em vez de desfrutar de Deus. Né? Eu estou, digamos assim, invertendo a ordem das coisas. E muitas vezes a gente inverte isso na nossa vida. Né? A gente, por exemplo, ama muitas vezes o trabalho do Senhor e esquecemos o Senhor do trabalho, né? Nos esquecemos do Senhor. Então, existem coisas boas, que não devem ser descuidadas, mas que existem para que nós a utilizemos para alcançar as coisas que verdadeiramente nos fazem felizes. O método pelo método, voltando a esse exemplo da oração, não nos faz feliz. O que nos faz feliz é o contato, é o diálogo com Deus através da oração. O método é um caminho que me ajuda, sobretudo em tempos de aridez, ou se eu não sei rezar, me ajuda a ter um ritmo de oração, a aprender a fazer a oração. Mas eu uso do método para depois chegar ao conteúdo que eu quero gozar, que eu quero desfrutar, que é a intimidade com Deus, o diálogo com Deus. Então aqui, Agostinho volta a esse trecho, ele diz: nós, criaturas humanas, que fruímos e utilizamos das coisas, encontramos-nos situados entre aquelas coisas que são para fruir e as que são para utilizar. Né? Então, Agostinho, corretamente, esse trecho aqui, né, ele coloca o ser humano, pois todas as pessoas humanas têm um pouco das duas coisas. Né? Nós, aqui, utilizar-se dos outros deve ser bem interpretado, hein? Não pode ser mal interpretado. Primeiro que ele não absolutiza o ser humano. Né? O ser humano é fim em si mesmo? Sim, é fim em si mesmo. São João Paulo II, né, em muitos dos seus textos, ele coloca isso em destaque, né? Que o ser humano é um fim em si mesmo, não é um meio para alcançar um fim. Ele não pode ser instrumentalizado para alcançar um fim. Mas o ser humano não é um fim absoluto, não é o fim último, é somente Deus. Né? Então, o ser humano também, nesse sentido, me ajuda a crescer na felicidade, na consecução da felicidade. Né? Então, o bom exemplo dos outros são algo que eu também posso utilizar, inclusive o erro dos outros, as más ações dos outros, pode me servir de exemplo para eu não fazer o mesmo. Então, eu me sirvo daquilo, eu utilizo a experiência alheia para eu crescer em felicidade, crescer no amor de Deus.
Então, Agostinho chega à definição de fruir e usufruir, que no latim se escreve frui, é o verbo fruir, ou gozar, né, desfrutar, e o verbo uti, que significa utilizar, usufruir, usar de algo. Né? E ele começa definindo, no capítulo 4, o que é frui, o que é fruir. Fruir é aderir a alguma coisa por amor a ela própria. Frui est enim amore inerere aliqui rei propter se ipsam. Ok? Então, isso é fruir. É aderir a alguma coisa por amor a ela mesma. Então, quando eu amo algo, eu vou aderir a essa coisa, se ela foi feita para ser fruída, eu vou aderir a ela por amor a ela mesma. Depois, Agostinho vai dar exemplo, no livro primeiro, de muitas coisas, res, que existem para que nós a amemos por ela mesma. Vai falar da Trindade, vai falar do ser humano, vai falar da igreja, vai falar dos sacramentos, vai falar tantas coisas que existem para que nós repousemos nela, que nos fazem felizes quando nós a desfrutamos. Então, fruir é aderir a algo por amor a este algo, por amor a ela própria. E depois ele define o que é usar. E usar é orientar o objeto de que se faz uso para obter o objeto ao qual se ama, caso tal objeto mereça ser amado. Uti autem, quod in usum venerit, adid quod amas obtinendum referre, si tamen amandum est. Então, olha só, usar é orientar o objeto que nós estamos usando para obter o objeto que nós amamos. Então, por exemplo, voltando aqui ao exemplo da oração e do método de oração. Por que eu vou aprender um método de oração, um método de estudo, o que for, né? Porque eu desejo entrar em diálogo com Deus. Eu desejo orar. Para orar me ajuda um método, não é fundamental, não é essencial, mas me ajuda. Então eu oriento o método para eu alcançar o objeto que é a oração. Então, a mesma coisa, o método de estudo é algo que eu oriento, me leva ao conhecimento. Eu quero conhecer, então tenho de ter um método de leitura, um método de estudo, um método de oração. Me ajuda, são instrumentos que me levam à realidade. Mas agora, qual é realmente aquilo que me faz feliz? É a oração, é o conhecimento, é aquela leitura que eu quero, aquilo que eu amo, que é o objeto que eu quero fruir, que eu quero me deleitar naquilo. Okay? Esse é o objeto de fruição. Já o objeto de uso é aquele que vai me levar a um objeto amado. E agora, como bom professor, Agostinho ele sempre explica, né? A uso ilícito cabe com maior propriedade o nome de abuso ou uso impróprio, né? Abusus ou abusio no latim. Então ele fala quando nós usamos de algo ilicitamente, na verdade não é um uso verdadeiro, mas é um abuso ou um uso impróprio. Aqui ele coloca um exemplo, né, como bom professor. Ele diz: suponhamos que somos peregrinos, que não podemos viver felizes a não ser em nossa pátria. Sentimos-nos miseráveis na peregrinação, suspiramos para que o infortúnio termine e possamos voltar enfim à pátria. Para isso, seriam necessários meios de condução terrestre ou marítimo. Usando deles, poderíamos chegar a casa
lá onde haveríamos de gozar, né? De estar ali naquele júbilo, naquela felicidade. Vejam aqui esse exemplo, né? É o exemplo de um peregrino que está feliz quando volta para casa. Bom, é o exemplo, né? Talvez de todos nós. A gente está no nosso trabalho pastoral ou no nosso trabalho mesmo do dia a dia, né? Pense em um pai de família, uma mãe de família que trabalha, está fora de casa e no fim do dia deseja voltar para o seu lar, para sua família. E para isso é necessário um meio de condução, sobretudo se está muito distante. Sei lá, pegar o ônibus, um táxi, um Uber, né? Um meio. Agora, olha só o que Agostinho ele continua usando essa mesma imagem, como ele explica. Contudo, se a amenidade do caminho, o passeio e a condução nos deleitam, a ponto de nos entregarmos à fruição destas coisas, que deveríamos apenas utilizar, acontecerá que não quereríamos terminar logo a viagem. Envolvidos em enganosa suavidade, estaríamos alienados da pátria, cuja doçura unicamente nos faria felizes de verdade. Agostinho ele sempre tem, esse é também dos temas da espiritualidade de Santo Agostinho, o tema da peregrinação, da viagem, da volta à nossa pátria que é Deus, né? Então, seria estulto aquele homem que, sabendo que ele só é feliz voltando para casa, ele começa a admirar o caminho, né? Fala, nossa, que bonito esse caminho aqui, né? Eu vou ficar por aqui mesmo, vou sentar aqui na rua e vou fazer aqui a minha casinha aqui, vou ficar por aqui mesmo no banco da praça. Olha que praça maravilhosa, eu estou passando aqui em frente, né? Então, ele que está chamado a voltar ao lar, voltar a casa, que é o que realmente o faz feliz, ele decidiu dormir no banco da praça. Porque ali ele viu que é uma praça lindíssima, tem flores, tem chafariz, com luz, com água, né? Tem os pássaros aqui cantando. Mas ele se esqueceu da própria casa, da própria felicidade, né? Domingo passado, né, acabamos de ler a passagem do filho pródigo, né? Como ele acha que ele está feliz, distante da casa paterna, mas de repente ele cai em si, ele entra em si e se dá conta que não, que ele está vivendo verdadeiramente infeliz, né? São Gregório Magno, com certeza inspirado nesse texto de Santo Agostinho, ele vai dizer que é estulto, né, imbecil, é tonto, aquele peregrino que, extasiado pela beleza do caminho, se esquece para onde ele deve ir, né? Imagine nós, eu pego o carro, tenho que voltar a casa e de repente ali entro numa rua, entro numa autopista, entro em outra, falo, olha que maravilha, olha, eu não sabia que tinha uma rua aqui, e ele se esquece para onde ele estava indo. Então, voltando a esse texto, ou seja, as coisas que nós devemos usufruir não são fins do nosso amor, okay? Nós simplesmente devemos usar, como diz Inácio de Loyola no livrinho dos exercícios espirituais, usar dessas criaturas tanto quanto nos levam ao verdadeiro fim, ao verdadeiro amor. E são essas coisas que nós devemos fruir de verdade. Aquelas coisas que são que nos trazem a verdadeira felicidade. Das demais criaturas, nós devemos usufruir delas, utilizá-las, tanto quanto nos levam a aqueles objetos que realmente nos fazem felizes, né? Então, aqui Agostinho nos faz, portanto, essa explicação do que é fruir e do que é utilizar. E nesse livro primeiro,
ele vai começar a falar, portanto, das coisas que nós devemos fruir e das coisas que devemos usufruir. Né? E, sobretudo, aqui no livro primeiro, vai falar dessas coisas eternas, das coisas que foram criadas para a nossa fruição, para a nossa felicidade. E continua aqui Agostinho dizendo: é deste modo que peregrinamos para Deus nessa vida mortal, 2 Coríntios 5:6. Se queremos voltar à pátria, lá onde poderemos ser felizes, havemos de usar deste mundo, mas não fruirmos dele. Por meio das coisas criadas, contemplemos as coisas invisíveis de Deus. Está inspirado em Romanos, capítulo 1, versículo 20. Isto é, por meio dos bens corporais e temporais, procuremos conseguir as realidades espirituais e eternas. Então, Agostinho nos quer mostrar, portanto, nesse livro primeiro, as coisas que nós devemos amar por elas mesmas. E aqui, digamos, nós podemos amá-las com totalidade, né? É normal, né, que os seres humanos, a gente tenha medo às vezes de amar, né? Porque às vezes pensamos uma, duas, três vezes, né? Será que vale a pena amar tal objeto, tal res, tal coisa? Será que aquilo vai me fazer realmente feliz se eu dedicar meu amor a tal coisa? Né? Então o ser humano ele tem medo, porque às vezes ele desconhece o que ele deve amar. Aqui no livro primeiro da doutrina cristã, Agostinho vai falar de coisas que nós não devemos ter medo de amar. Pode amar e pode amar com totalidade. Tudo isso que ele vai mencionar aqui no livro primeiro da doutrina cristã. Porque foram feitas para a nossa felicidade. É tudo isso que ele vai narrar aqui. E, portanto, é o conteúdo do ensino, o conteúdo profundo do ensino cristão vai ser esse livro primeiro da doutrina cristã. Pois muito bem, então poderemos encerrar a formação de hoje por aqui. Na próxima formação falaremos então desse primeiro conteúdo que existe para que nós o amemos com totalidade, que é a Santíssima Trindade.